Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje a nossa palavra para a nossa meditação se encontra em Salmos 56, do 1 ao 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando, procurando devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Muitas das vezes, essa confiança tem nos faltado. Neste momento, Davi, ele temia aquele povo que procurava o matar. Davi teve medo. E ele foi orar ao Senhor, ele foi clamar a Deus porque ele sabia que somente em Deus ele podia ter essa confiança. Porque aqueles homens tentavam oprimir Davi. Eles estavam pelejando todos os dias, espiando, procurando uma forma de fazer o mal para o povo ali de Israel. Mas naquele momento Davi clamou ao Senhor, porque em Deus estava a confiança de Davi. No capítulo 3 ele diz que no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Hoje, muitas das vezes o medo tem nos oprimido. O medo, ele tem nos travado. O medo, ele tem nos acorrentado. Quantos sonhos, quantos projetos que estão no nosso coração, mas nós deixamos de fazer por medo. Lembre-se que em uma época em que você estava realmente apavorado, por mais que precisamos daquilo, o medo, muitas das vezes, ele nos paralisa. Porém, o medo faz parte de uma experiência. Quando nós estivermos com medo, nós não podemos entrar em pânico. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter a certeza de que Deus, ele é fiel para nos ajudar. Em aquele tempo de dificuldade, nós devemos louvar a Deus e nos apegar à palavra e os mandamentos e as promessas que Deus ele tem nos feito todos os dias. Porque à medida que confiamos em Deus e na palavra do Senhor, a fé substitui o medo e Deus torna-se o nosso ajudador e o nosso libertador. Lembre-se de verdade que Deus é contigo. A palavra do Senhor nos diz que Deus é conosco. Deus, ele vê, Deus, ele registra por escrito todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos. Cada lágrima que é derramada por um fiel é altamente estimada por Deus e eternamente preservada na memória do Senhor. E assim faz para nos consolar e recompensar o crente que verdadeiramente confia no Senhor. Cada provação em que formos fiéis a Deus trará uma abundante ceifa de alegria e de glória quando nós estivermos ali no céu. Portanto, quando uma aflição, uma preocupação, uma luta pesada vier, nós não devemos esquecer de que Deus nos olha com um olhar de amor e que tudo que sobrevier sobre as nossas vidas vai servir como o quê? Como experiência. Experiência para a gente contar, experiência que nós passamos para ter uma intimidade maior com Deus. Davi recusou-se contentar-se com medo. Ele resistiu ao impulso de deixar o medo ter a palavra final. Então ele decidiu responder com a verdade. E nós precisamos lutar. E nós não precisamos lutar sozinhos. Deus nos deu algo muito poderoso do que armas comuns. Ele nos deu a sua palavra, ele nos deu o seu Espírito Santo. Mesmo quando nós não tivermos acesso à Bíblia, à perfeição, ele nos dá uma palavra de encorajamento. Podemos fazer uma pausa e lembrar da verdade. Deus luta por nós, ele está conosco e ele jamais vai nos abandonar. Quando nós mudamos as nossas mentes,
deste medo avassalador para a fidelidade avassaladora de Deus, tudo muda. Então hoje, se você está com medo, ansioso, apavorado, fala com Deus, confie em Deus. Se você precisa fazer algo muito importante na sua vida, eu sempre digo, faça com medo mesmo. Porque se nós formos parar na beirada da estrada, na beirada do caminho por causa do medo, nós não vamos fazer nada. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos paralisar de qualquer maneira. O nosso Senhor Jesus, ele teve medo. Quando ele subiu ao monte, o Senhor Jesus, ele falou com Deus: se possível for, tira de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. O nosso Senhor, ele teve medo, mas mesmo assim ele foi e cumpriu o que estava descrito para a vida dele. E assim é comigo e com você nos dias de hoje. Nós não devemos paralisar o nosso ministério por causa do medo. Nós não podemos paralisar um projeto por causa do medo. Sempre vai haver uma insegurança. Satanás, ele sempre vai colocar para mim e para você sempre o pior cenário. O que vai vir na nossa mente nunca é a parte de que vai dar certo, mas sempre vai vir aquela parte de que não vai dar certo, vai acontecer o pior. Mas aí que nós devemos falar, assim como Davi falou, que a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, porque quando nós colocamos essa confiança em Deus, nós podemos ir sem medo, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir, para nos guardar e para pelejar por mim e pela sua vida. Então, o encorajamento do dia hoje é: vença o medo. Vá com medo mesmo, porque Deus, ele é fiel para te guardar, ele é fiel para te honrar. Quem te fez a promessa não foi o homem, mas foi Deus. Então, coloca na tábua do seu coração que Deus falou com você e vai. Não permita que o medo te impeça de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Não permita que o medo lhe faça você perder promessas grandiosas da parte de Deus para a sua vida. Faça igual Davi. Não abaixe para o medo, não se curve para o medo, mas mostre para o medo que você serve um Deus maior, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Se Deus colocou um projeto no seu coração, ainda que tudo ao seu redor está contra aquilo que Deus colocou, você tem que ter fé que foi Deus quem colocou. Então você precisa viver aquele projeto, você precisa entrar naquele propósito para você chegar no seu Canaã. Porque tudo que nós iremos receber do Senhor, o inimigo vai se levantar. Sempre vai haver medo, sempre vai haver dúvida. Mas o Deus a qual nós servimos, ele não é um Deus de confusão. Mas ele é um Deus que ele esclarece todas as coisas. Ele traz tudo à tona. Porque este é o Deus a qual nós servimos. Então essa é a palavra do dia hoje para a sua vida. Vença o medo. Se você estiver que fazer, faça igual Davi. Vai para os pés do Senhor. Coloque a sua confiança, coloque a sua ansiedade. Não permita que a ansiedade te impeça você experimentar o agir de Deus para a sua vida. Não permita que os seus inimigos te coloquem você numa situação, te encurrale a ponto de você não mais dar um passo. Quando as correntes estiverem prendendo o seu pé, lute contra ela, mas lute com a arma certa, que é a oração, que é a confiança, que é a perseverança, porque quando nós perseveramos e confiamos em Deus, tudo flui, tudo dá certo. Mas quando nós queremos fazer algo por nós mesmos, nós não pedimos um direcionamento da parte de Deus, a 100% daquilo dá errado. Mas quando nós nos colocamos de joelhos e falamos com Deus e colocamos na mão do Senhor, você pode ter certeza que vai dar tudo certo. Não há inimigo, não há provação, não há luta, não há doença, não há medo que possa te paralisar na presença do Deus Todo-Poderoso.
poderoso. Confia nele, fale com Deus, crie uma intimidade com Ele, que você vai ver a sua vida ser transformada. Amém? Que essa palavra entre no seu coração e que te incentive a você aclamar a presença de Deus, para você vencer esse medo que tem paralisado a sua vida. Eu te peço neste momento que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem e abençoe a vida de alguém que você ama. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida.